Olá a todos, eu me chamo Ryan. Eu sou de Idaho, Estados Unidos. Quero compartilhar minha experiência que ocorreu no sudeste da França, enquanto eu acampava de férias com os meus pais em um camping perto de uma floresta em um pequeno vilarejo naquele país. Há mais de 14 anos, eu e os meus pais, nas férias de verão, tínhamos o costume de acampar e certo ano decidimos acampar no sudeste francês, minha família e eu, em um camping próximo a uma pequena vila muito antiga situada nas montanhas. É uma dessas vilas que, com o passar dos anos, se tornou uma cidade fantasma, pois muitos dos seus moradores foram embora para a cidade grande ou para a capital, Paris. As pessoas lá sempre foram muito amigáveis, mas algo me chamou muito a atenção. A maioria das pessoas que vivem naquele vilarejo acreditam na existência de lobisomens, ou loup-garou em francês. No século XVII, houveram muitos tribunais em que muitas pessoas tiveram suas vidas tiradas por serem acusadas de serem lobisomens. Mas eu acredito que talvez muitas dessas pessoas possam ter sido sentenciadas injustamente. Enfim, certo dia, eu decidi ir visitar este vilarejo que fica perto do camping que estávamos. Queria fazer uma caminhada e tirar fotos daquele lugar rústico, mas muito atrativo e simpático. Eu percebi que as pessoas lá eram muito supersticiosas, principalmente com a lenda do lobisomem. Eu decidi perguntar então a um senhor de idade que estava na porta da sua casa o porquê eles tinham essa forte crença. Ele foi muito simpático comigo. Eu me apresentei a ele, ele fez o mesmo, sempre de maneira muito amistosa. Quando eu lhe perguntei sobre a lenda do lobisomem, o seu semblante mudou drasticamente. Ele parecia apreensivo e com muito medo, e me disse o seguinte: nós não devemos falar sobre esse assunto nas ruas desse vilarejo, e tampouco na porta de casa. Ele me convidou para entrar em sua casa e me levou até o seu quintal e disse que me explicaria o porquê. Eu achei aquilo muito estranho. Ele me ofereceu uma bebida, assegurou-se de que estávamos longe dos ouvidos dos vizinhos e começou a explicar que o vilarejo tem um segredo estranho. Esse segredo vem desde a época da Segunda Guerra Mundial. Ele disse que tem um lobisomem que ronda pelas noites, nas redondezas do vilarejo e das cidades vizinhas. Ele relata que algumas vezes vacas sumiram sem nenhuma explicação ou às vezes apareciam estraçalhadas pela manhã. Nunca houve casos de ataques desse lobisomem a seres humanos, mas, mesmo assim, muitas pessoas com medo mudaram para outras cidades, tornando aquele vilarejo quase deserto. E muitos suspeitam que o lobisomem possa ser um morador daquele vilarejo. Eu cheguei a indagar que poderia ser algum animal selvagem, como um lobo, por exemplo, que vivia na floresta que tinha na entrada do vilarejo, mas o velho retrucou e disse que sabia bem o que era um lobo, e aquilo não era um lobo, era algo muito pior. Ele me aconselhou a não sair do camping à noite e tampouco andar pelo vilarejo depois do pôr do sol. Eu agradeci a bebida, a sua hospitalidade e voltei para o camping. Eu estava com uma tremenda curiosidade e achava que deveria ser superstição daquele senhor. E decidi fazer algo que eu me arrependo muito até hoje. Eu decidi voltar à noite no vilarejo para ver se de fato existia um lobisomem naquele lugar, que a princípio eu me convenci de que não era. Poderia ser um javali ou apenas um lobo. Quando eu voltei para o camping, eu esperei anoitecer. Quando deu por volta das 7 horas da noite, eu disse aos meus pais que eu iria fazer uma caminhada noturna. Meus pais disseram, ok, mas não volte muito tarde. Peguei uma lanterna e fui andando perto de uma reserva em direção ao vilarejo. Quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado ao ver que não havia nenhuma alma viva na rua. O vilarejo estava mais deserto do que quando de dia. Parecia que não morava gente naquele lugar há séculos. Eu tinha que ligar a lanterna algumas vezes, pois algumas ruas não eram bem iluminadas, apesar de que naquela noite a lua estava cheia. De repente, eu escutei um uivo bem ao longe. Mas foi assustador, o suficiente para me deixar com arrepios. Comecei a ficar em alerta. Não me lembro da última vez que eu senti tanto medo depois de ouvir aquele uivo. Mais uma vez, eu escuto um outro uivo. Dessa vez parecia estar mais perto. Eu comecei a caminhar em direção ao início de uma estrada,
que ficava na saída do vilarejo. Eu vi surgindo, detrás de uma árvore, um vulto negro de um animal muito grande. Eu direcionei a luz da lanterna para ver do que se tratava, e vi que um tipo de cachorro muito grande me encarava. Ele tinha orelhas pontudas como se fosse um chifre, dentes que mal cabiam na sua boca. Seu corpo era musculoso, como o de um pitbull bem treinado, e um pouco maior do que um urso. Aquele ser me encarava. Eu fiquei paralisado de medo, vendo aquilo. Eu já estava pensando que eu não iria sobreviver naquela noite e que seria o meu fim. Todo o meu ceticismo acabou naquele momento. Porém, eu precisava fazer alguma coisa para tentar salvar a minha vida. Eu me lembrei que sempre que nos deparamos com um animal selvagem, nunca devemos dar as costas para ele e tentar sair correndo. Então, com a luz da lanterna mirando naquele ser diabólico que me encarava, comecei a andar para trás lentamente de costas, sempre olhando para aquilo. A cada passo que eu dava, aquela besta dava um passo também na minha direção, o que me deixou ainda mais ansioso e com muito medo. Eu estava quase tendo um ataque cardíaco, estando naquela situação, diante de uma coisa que eu supus que não existia. Eu tentei caminhar um pouco mais rápido, porém, eu poderia cair em algum barranco, uma vez que o vilarejo estava em uma área montanhosa. Fui caminhando de costas pela rua, e aquele monstro fazia o mesmo. Parece que ele estava esperando eu chegar na floresta para que ele pudesse me atacar. Parecia que ele não queria fazer nada comigo ali dentro do vilarejo. Porém, quando eu cheguei na entrada da floresta, ele parou de me seguir. Eu continuei caminhando de costas e olhando fixamente para ele. Ele estava parado em pé, em suas duas patas traseiras, no meio da rua. Quando eu vi que estava a uma distância considerável, eu comecei a correr em direção ao campi, olhando sempre para trás para ver se aquele demônio não estava me perseguindo. Quando eu cheguei no campi, eu estava exausto, e os meus pais viram a minha agitação e me perguntaram o que estava acontecendo. Meu pai disse que, pela minha expressão, era como se o próprio diabo estivesse correndo atrás de mim. Do jeito que eu conheço meu pai, ele não iria acreditar na minha história. Mas depois de algumas horas, eu contei para minha mãe o que aconteceu. Algo confortante foi que a minha mãe mencionou que escutou uivos assustadores vindo da floresta. Ela não duvidou da minha história, e o meu pai também confirmou ter escutado tais uivos. No dia seguinte de manhã, eu voltei ao vilarejo para encontrar aquele senhor que eu conversei no dia anterior e dizer a ele a minha experiência. Quando ele me viu, me convidou novamente para entrar em sua casa. Fomos até o seu quintal e eu disse a ele tudo o que aconteceu. Para o meu espanto, após ele escutar a minha história, ele disse que sabia do ocorrido. Ele viu quando eu estava caminhando de costas no meio da rua, com aquele lobisomem a alguns metros de distância, caminhando na minha direção. E não só ele como outros moradores viram o que aconteceu. Eles viram tudo, de dentro de suas casas, espiando pela janela. Acreditem ou não, essa foi a minha experiência. E eu afirmo por experiência própria que lobisomens existem.